Estão me ouvindo bem? Ótimo. Eu pensei bastante sobre o assunto para falar nesse final de semana e gostaria de não fugir muito daquilo que a gente tem ouvido nos últimos domingos, né? A gente falou muito sobre as cartas às igrejas em Apocalipse e eu não vou destacar nenhuma dessas cartas, mas eu gostaria muito de falar sobre a igreja atual. E, inclusive, né, foi muito bem falado hoje pela manhã pelo irmão Vandir, e veio muito de encontro com aquilo que eu tinha pensado e preparado já para falar com os irmãos. Então, o que eu gostaria de falar com os irmãos é sobre uma certa inversão de valores que a gente vê hoje em dia na igreja. Não só dentro da igreja, mas também fora da igreja, né? Então, é uma inversão de valores daquilo que a Bíblia nos ensina com relação à palavra de Deus. Em específico, ao Evangelho de Cristo. Gostaria de meditar com os irmãos, antes de falar explicitamente sobre esse assunto, mencionar um exemplo, né? Um exemplo que a gente vê na Bíblia de uma pregação. E quando a gente fala em exemplo de pregação, pelo resultado que foi, acho que esse talvez seja o maior exemplo, o melhor exemplo, que é o discurso de Pedro, quando ele faz lá em Atos, capítulo 2. Nós não vamos ler esse trecho, mas quem quiser abrir lá em Atos, capítulo 2, para acompanhar um pouco do que Pedro fala ali, né? Eu acho muito interessante aquela pregação de Pedro, porque ele é muito diferente da pregação que a gente vê hoje em dia, né? Como nosso irmão Vandir falou, hoje em dia se prega muito autoajuda, se prega, né, o egocentrismo, não falando de uma localidade em específico, mas da igreja no sentido mundial. E isso é totalmente o contrário daquilo que Deus ensina, daquilo que nós vemos de exemplo na Bíblia. É o contrário daquilo que a gente vê no discurso de Pedro, né? Não vamos ler aqui, mas só para citar alguns exemplos. Pedro, ele começa o discurso dele em Atos capítulo 2, no seguinte versículo, versículo 22. Ele fala assim: varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Por que é diferente de tudo aquilo que a gente vê hoje em dia? Né? A gente vê propagandas, a gente vê faixas na frente de igrejas, pregando, né, chamando pessoas para ouvir um evangelho de prosperidade, um evangelho de cura, um evangelho de bênçãos, e promove, então, assim, esse evangelho diferente daquilo que a gente vê na Bíblia. Né? Que aqui o apóstolo Pedro, a primeira coisa que ele menciona, ele apresenta aqui o Senhor Jesus Cristo. Né? E por que ele menciona primeiro o Senhor Jesus Cristo? Porque esse é o foco do evangelho. Né? E ele apresenta aqui Jesus Cristo como sendo um varão aprovado por Deus, aquele que fez o sacrifício aceito por Deus. Varão aprovado. Foi, em tudo que ele fez, ele foi aprovado. Né? Então, é um discurso que mostra aqui o foco da pregação de Pedro. Ele começa já por aqui. E é diferente de hoje em dia. Né? Hoje em dia nós vemos muitos cultos, reuniões, direcionados, como disse nosso irmão Vandir pela manhã, à autoajuda. E esse não é o foco da Bíblia, esse não é o foco de Deus, não é esse o evangelho que a gente tem que pregar. Né? Então, esse evangelho de Pedro, ele começa mostrando o Senhor Jesus Cristo, e em seguida, ele começa mostrando os erros das pessoas. Ele fala: esse varão aprovado por Deus foi esse que vocês mataram, foi esse que vocês negaram. Né? Então, ele está mostrando aqui os erros. Ele mostra o Salvador e mostra
o erro dessas pessoas. Vocês negaram esse Salvador. Vocês mataram esse Salvador. Vocês não creram nesse Salvador. Então é o evangelho puro. Esse é o evangelho que deve ser pregado, na sua essência. Quando a gente vê em Gálatas, capítulo 1, versículo 8, Paulo, ele fala assim, ainda que venham anjos pregar outro evangelho, ou que venham outros pregar um outro evangelho, seja maldito, seja anátema, que o único evangelho verdadeiro e puro é esse, que eu venho pregado a vós. Então, tem que ter muito cuidado com aquilo que se prega hoje em dia, porque o evangelho de prosperidade não é bíblico, né? Evangelho que busca exaltar a pessoa não é bíblico. O que é bíblico é você colocar Deus em primeiro lugar, colocar o Senhor Jesus Cristo como teu objeto de salvação, objetivo também de vida, né? Então, aí uma certa inversão de valores hoje em dia, que é sobre isso que eu gostaria de falar. Mencionando um pouco sobre isso, também não só o evangelho de pregação, ele tem essa inversão de valores, como também os cristãos têm essa inversão de valores muitas vezes, né? Se prega um evangelho de salvação e de prosperidade, porém essa salvação ela é o objetivo principal das pessoas, quando a Bíblia menciona que não é esse o objetivo principal, esse é o resultado do seu principal objetivo, né? E eu me lembro muito bem de uma pregação do nosso irmão Peter, aqui em Santa Helena, quando ele fala sobre você crer em Cristo como seu Senhor da sua vida, que é o que a Bíblia ensina. E muitos, hoje em dia, falam que creem em Cristo como seu Salvador, e esquecem de mencionar a palavra Senhor, que é a palavra principal aqui. Se os irmãos quiserem abrir as Bíblias de vocês em Romanos capítulo 10, versículo 9, a palavra de Deus diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Quando fala, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, é diferente de falar Jesus como Salvador. Porque a salvação ela é um resultado. Depois que você tem a Jesus como seu Senhor, você confessa Ele com a sua boca como Senhor da sua vida, o primeiro resultado disso já é a salvação. Você já está livre do inferno, você já tem direito à herança que Deus propôs a nós como sendo filhos dele. Mas esse não tem que ser o principal objetivo, né, de uma pessoa para chegar até Deus. Eu preciso de Deus para ter a salvação. Não é isso que a palavra de Deus diz aqui, né? Ela fala em Senhor, não em Salvador. E quando a gente fala em Senhor, é muito mais difícil para um ser humano aceitar a Cristo como Senhor da sua vida, você entregar a sua vida a Ele. Como Paulo disse, né? A vida que agora vivo, não vivo mais para mim, mas Cristo vive. Isso é ter Jesus como Senhor da sua vida. É você viver aquilo que Deus quer que você viva e não aquilo que você gostaria de viver. E é essa inversão de valores que eu gostaria de mencionar hoje, porque ela é realmente viva dentro da igreja hoje. Não se tem essa vida de viver realmente com Cristo, de andar com Ele, de obedecer a Ele, pelo menos não é o que se sente assim na igreja de hoje. Na igreja no sentido mundial, não igrejas locais. E gostaria de tirar um exemplo da Bíblia para mostrar como se deve servir a Deus, né? Porque ter Ele como Senhor não é simplesmente eu dizer assim, pronto, o Senhor é meu Senhor, eu vou ficar aqui sentado esperando o Senhor agir na minha vida, o Senhor fazer o que o Senhor quer de mim, né? Não é exatamente assim que é ter Ele como Senhor da nossa vida. Para ter Deus como Senhor da nossa vida, é necessário que a gente tenha pelo menos 2 quesitos na nossa vida, né? E desses 2 quesitos, talvez os principais deles, seria subordinação
e cooperação. Para quem quer servir a Deus, tem que se subordinar a Deus e tem que cooperar com a obra de Deus. E eu gostaria, então, de citar aqui um exemplo, né, de cooperação e de subordinação que a Bíblia nos traz. A gente poderia começar por vários exemplos. O maior deles é Cristo, né, como sendo um filho obediente, deixou a sua glória nos céus, veio para essa terra, em obediência a Deus para cumprir um plano de salvação por cada um de nós. Esse é o maior exemplo que a gente pode ter. Porém, muitos vão olhar para esse exemplo e vão dizer assim, não, esse é um exemplo inalcançável. E realmente é. Nós nunca seremos perfeitos como Cristo foi nesse mundo. Mas nós temos exemplos bíblicos de pessoas que se dispuseram também a serem de forma mais próximas de Deus, subordinadas a Ele e cooperadores a Ele. E esse exemplo eu ouvi de um irmão numa pregação, que eu achei muito interessante a forma como ele expôs essa pessoa, esse exemplo da Bíblia, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos hoje. Esse exemplo, creio que todos devem conhecer, é Ana, lá em 1 Samuel. Se os irmãos quiserem abrir as suas Bíblias lá também, não vamos ler muitos versículos, eu gostaria de tirar esse exemplo aqui, fazendo uma breve reflexão sobre o texto todo, são vários versículos, então não vamos ler para não tomar muito tempo. Mas o exemplo que eu gostaria de mencionar aqui sobre Ana, primeiro, subordinação, e segundo, cooperação, que é o que todo cristão precisa ter para ter uma vida de servidão a Deus, para que Ele seja o Senhor da sua vida. Vamos olhar primeiro o contexto. Quando a gente abre aqui em 1 Samuel, nós vemos aqui a descrição da família de Ana, né? Fala aqui de Eucana, Ana, a outra mulher de Eucana, que seria Penina, e aqui descreve alguns detalhes de Ana, algumas características. E dentre essas características que aparecem no início aqui, a gente vê uma pessoa angustiada, Ana, uma pessoa angustiada, uma pessoa triste. A Bíblia diz que ela chorava, ela era alvo de provocação de Penina, né, pelo fato dela não ter filhos. E ela se sentia muito mal porque ela não tinha filhos. E ela queria muito dar um filho para o seu marido, Eucana. E quando a gente vê essa dificuldade de Ana, essa tristeza de Ana, até o versículo 10, ela continua dessa forma. A Bíblia fala que eles iam, de ano em ano, fazer seus sacrifícios, né, a Deus no templo em Siló. E eu gostaria de pegar um contexto geral desse trecho aqui, para a gente não achar que Ana fez uma troca com Deus, porque às vezes é o que parece nessa oração de Ana, né? Ela fala assim, me dá um filho que eu te dou ele de volta. Com Deus não se troca, com Deus não se barganha. Deus, ele tem um propósito na vida de cada pessoa, né? Independente do nosso desejo ou não, porém, ele trabalha na vida daquele que é subordinado a ele, assim como ele fez com Ana. Então vamos entender aqui o contexto em que Ana estava, né? Ana era uma pessoa triste, era uma pessoa angustiada, porque tudo que ela queria era ser mãe, e ela não conseguia, ela era estéril. E de ano em ano subiam até Siló para fazer os seus sacrifícios. E o que Ana via lá em Siló, no templo? Quando ela chegava lá, ela, sua família, né, Eucana, a Bíblia diz aqui no versículo 4 de 1 Samuel, aliás, no versículo 3, que eles subiam de ano em ano e estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. Então, de ano em ano, eles subiam fazer seus sacrifícios e encontravam lá Eli, que era o sacerdote, e os seus filhos também sacerdotes, que era Ofni e Finéias. Se a gente pular um pouquinho para frente, a gente vai ver aqui a descrição desses dois filhos de Eli, Ofni e Finéias. No capítulo 2 de 1 Samuel, versículos 12 até o 17, vai descrever exatamente quem eram Ofni e Finéias.
Não vamos ler aqui para não tomar muito tempo, mas a Bíblia aqui menciona que esses dois homens, sacerdotes, eles profanavam os sacrifícios que eram feitos a Deus. De todos os sacrifícios feitos a Deus, eles colocavam o seu garfo ali e tiravam uma parte para eles. O sacrifício era a Deus. E eles, como sacerdotes, deveriam de entregar todo esse sacrifício a Deus. E eles tiravam uma parte para eles, né? E aqui diz também que se não dessem uma parte para eles, eles tomariam a força. Também, se você seguir no capítulo 2, no versículo mais adiante, no versículo 22, diz aqui que eles se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Esses eram os sacerdotes que estavam ali em Siló. E era essa cena que Eucana e que Ana viam todo ano quando iam fazer os seus sacrifícios. Esse tipo de sacerdote que estava lá, fazendo o serviço de Deus. Eli, como sendo o pai deles, era conivente com isso. Se a gente lê também no capítulo 2, no versículo 29, diz assim: Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei que me fizessem na minha morada? E tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes das melhores das ofertas do meu povo de Israel? Ou seja, aqui ele está sendo confrontado, ele está falando assim, ó, você honra mais a teus filhos que estão fazendo isso do que a mim. Vocês estão tirando das ofertas que eram para Deus para vocês se engordarem. Então, essa era a cena que Eucana e Ana viam quando subiam a Siló fazer os seus sacrifícios. De alguma forma, Ana enxerga isso e ela fala assim, poxa vida, que situação que está esse templo, que situação que está o serviço do nosso Deus. E se a gente voltar um pouco atrás, quando Ana faz uma oração a Deus pedindo um filho, no versículo 11, diz assim, capítulo 1, versículo 11, e fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. O que isso diz? Diante de toda essa situação que Ana via lá, Ana enxergou que Deus também necessitava de algo ali. Não era só ela que estava necessitando de um filho. Deus necessitava de um sacerdote. Deus necessitava de alguém que fosse fazer o serviço de forma correta, obediente. E quando ela ora dessa forma, ela não está aqui fazendo uma troca com Deus. Ela fala, Senhor, eu sei que o Senhor precisa mais do que eu. Então, se o Senhor me der um filho, ele vai ser seu. Ele vai ser para a tua honra e para a tua glória. E da sua cabeça não se passará navalha. O que isso significa? Subordinação. Você subordinar a tua vontade à vontade de Deus. A vontade de Deus ela tem que ser mais importante do que a sua. O problema maior de Ana da vida dela era que ela não podia ter um filho. E ela oferece a Deus esse filho. Tudo que ela queria de melhor era esse filho. E ela fala, se o Senhor me der, ele é teu. Não por troca, mas sim por entender que Deus também precisava desse homem ali, no lugar de Ofni e Finéias. Se a gente seguir lendo ali o trecho, nós vamos ver que Deus, então, atende a oração de Ana, né? E Ana cumpre com o seu voto. Quando esse menino foi desmamado, então ela leva Samuel até Eli e deixa lá para Samuel, então, ser criado por Eli para fazer a obra de Deus. Quando a gente lê todo o contexto aqui, a gente vai ver que enquanto Samuel crescia, enquanto ele aprendia a obra do Senhor, fazer o serviço do Senhor, Ofni e Finéias estavam lá, fazendo os seus trabalhos de sempre, né? Pegando o sacrifício do povo, dormindo com as mulheres da porta do templo, e tudo normal, né? Enquanto isso, Samuel crescia. Que dificuldade que estava naquele momento
para aquele povo, para Ana, era um contexto difícil, tanto para Deus como para Ana. A Bíblia diz que, a gente vê no capítulo 3, que naquela época, enquanto Samuel crescia, a palavra de Deus era rara e as visões não eram frequentes. Ou seja, aqueles sacerdotes, aqueles representantes de Deus diante do povo, eles não estavam representando Deus diante do povo. Era também papel do sacerdote a ministração da palavra. E não existia isso. Era rara naquele tempo. Então, imagine que dentro desse contexto, Ana pensou, Deus precisa muito mais desse filho do que eu. E ela, então, entrega Samuel para Deus. Deus ainda foi tão bondoso com Ana que deu a ela mais 5 filhos. Né? Então, ela não perdeu o seu filho. Ela foi submissa a Deus, ela entregou o que ela tinha de melhor que Deus deu a ela para Deus. Isso é submissão. E pensando na nossa vida, na nossa santidade, na nossa vida com Deus, na nossa vida dentro da igreja, na nossa vida dentro da família, como tem sido a nossa entrega a Deus? Será que nós temos nos subordinado a Ele integralmente, assim como Ana fez, entregar o melhor que ela tinha para Deus, se subordinar, porque é muito fácil a gente pedir as coisas para Deus. Deus me dá um trabalho excelente, me dá um salário excelente às vezes, e eu usar esse salário para minha mordomia. Seria muito fácil isso, né? Agora, se eu peço uma bênção a Deus, que essa bênção ela seja para Deus, não para mim, que ela seja usada para Deus, né? Esse é um exemplo que a gente pode tirar para a nossa vida. E o segundo exemplo que eu gostaria de mencionar aqui, também na vida de Ana, é de cooperação, né? Aqui no versículo 19 do capítulo 2, versículos 18 e 19, diz assim: Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. A sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lhe trazia quando seu marido subia a oferecer o sacrifício anual. De ano em ano, Ana fazia uma túnica para o seu filho, Samuel, e entregava a ele cada ano quando ia fazer os seus sacrifícios. Isso me fala da cooperação de Ana também, daquele cenário em que Samuel estava crescendo, estava sendo preparado para fazer a obra de Deus. Nós, para quem conhece aqui a história de Samuel, sabemos que ele foi uma pessoa extremamente importante dentro da história bíblica, porque foi uma transição entre a época dos juízes, que era um momento difícil para os israelitas, e foi uma transição, então, para os reis, né? Foi um momento histórico para o povo de Israel e para Deus também. E Samuel foi quem fez essa transição. Então, ele foi preparado desde pequeno para esse serviço. E ele teve, então, aqui a cooperação da sua mãe nessa preparação. Né? Imagine de ano em ano ela costurando uma túnica e levando para Samuel, né? Pensando quanto ele teria crescido naquele ano para poder fazer uma túnica adequada a ele. E não só entregou o que ela tinha, como também continuou cuidando daquilo que ela deu a Deus. Né? Então, fala aqui de cooperação no serviço de Deus. Eu gosto muito desses exemplos, irmãos, porque são práticos e são exemplos que a gente pode levar para a nossa vida. Eu não acho que uma vida espiritual ela seja a parte da nossa vida material. Ela não pode ser a parte de nada nesse mundo. Tudo faz parte da nossa vida com Deus. O nosso trabalho, o nosso dinheiro, a nossa casa, o nosso carro, tudo isso tem que ser subordinado a Deus. A nossa vida tem que ser subordinada a Deus. Nosso pensamento tem que ser subordinado a Deus. E tudo isso tem que ser subordinado a Deus para a cooperação da obra de Deus. Nós
Eu gosto muito daquele versículo que fala sobre sermos mordomos, né? Mordomo é uma palavra bem bonita para servir. E fala exatamente sobre isso. Você cuidar daquilo que é de Deus. Então, tudo aquilo que você tem, que eu tenho, não é nosso, é de Deus. E tudo isso tem que ser subordinado a Ele, à obra dele. Certa vez, fazendo um estudo bíblico com um rapaz que trabalha comigo, ele mora do outro lado da cidade, lá no Barreirinha. Então, toda semana a gente fazia os estudos bíblicos à noite, e depois do estudo bíblico eu levava ele em casa. E ele sempre relutou, não queria que eu levasse ele em casa, porque dava muito trabalho, porque era muito longe. E acho que foi mais ou menos no segundo ou terceiro estudo, eu falei para ele, esse carro aqui, ele não é meu, ele é de Deus, ele é para a obra de Deus. Então, o que eu precisar fazer para a obra de Deus usando esse carro, eu vou usar, não tem problema nenhum. E aí aquele rapaz, ele ficou assim, poxa, que bom se todo mundo pensasse assim, né? Na verdade, isso eu aprendi com irmãos já, também não tenho mérito nenhum nisso, né? Sei que Deus que me dá e sei que tudo é dele. E esse rapaz, então, ele falou, poxa, é diferente, a gente nunca tinha ouvido isso de ninguém, isso é diferente. E isso tem que ser levado a sério na nossa vida, isso tem que ser colocado como algo dentro de nós, algo que não, algo natural, né? Tem que ser natural essa servidão a Deus, essa submissão a Deus. Eu gostaria também de colocar um outro exemplo aqui, que também ouvi de um irmão, com relação a essa cooperação. Lá em Neemias capítulo 3, fala um pouco sobre a reconstrução do muro de Jerusalém. Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Neemias. Neemias capítulo 3 vai mencionar aqui pessoas que trabalharam na reconstrução daquele muro. Dentro desse contexto aqui, sabemos que Jerusalém tinha sido destruída, as pessoas tinham sido levadas cativos para a Babilônia, né? E por muitos anos, por 70 anos ficaram cativos. E depois desses 70 anos, esse povo então foi liberto por Deus, porque Deus levantou um homem, né, um rei chamado Ciro, né? E diante disso ele libertou então a uma parte do povo para que começasse essa reconstrução de Jerusalém. E dentro dessa reconstrução de Jerusalém, estavam ali nessa reconstrução dos muros, aqui fala o nome de várias pessoas. Mas eu gostaria de mencionar aqui no versículo 3, no versículo 8 do capítulo 3 de Neemias. Diz assim, ao seu lado reparou Uziel, filho de Araías, um dos ourives. Junto dele, Ananias, um dos perfumistas, e restauraram Jerusalém até o Muro Largo. Por que esse versículo é tão interessante? Esse aqui também fala de subordinação e cooperação. Quando a gente fala de uma pessoa que era ourives, imagine a profissão desse ourives, né, mexendo com seu ouro, tudo detalhadamente, tudo nos seus mínimos detalhes, inclusive peças mínimas, coisas pequenas, com um tato bem apurado. Imagine esse homem trabalhando na reconstrução dos muros, carregando pedras com essa mão. Isso poderia provavelmente prejudicar o seu trabalho? Talvez sim. Mas será que ele pensou nisso? Muito provavelmente não. Porque ele estava dedicando o que ele tinha, as suas mãos, mesmo que sendo tão importantes para o seu trabalho, para a reconstrução daquele muro, para fazer a obra de Deus. Isso é extremamente importante aqui. Você deixar tudo que é teu de lado para fazer a obra de Deus. Isso é subordinação e cooperação.
Se a gente continuar o versículo, fala também Ananias, um dos perfumistas. Imagine também um perfumista trabalhando numa obra, numa construção, carregando pedra. Um perfumista, ele deveria ter o seu olfato bem apurado também para sentir diferença de aromas. E imagine agora ele lá no meio da poeira, sentindo o cheiro da poeira. Será que isso não prejudicaria o seu trabalho? Provavelmente sim. Mas também não pensou nisso. Também estava aqui subordinado à vontade de Deus, fazendo a obra de Deus. Irmãos, acho que não precisamos de mais exemplos bíblicos para mostrar isso. Diante dessa inversão de valores que temos hoje, diante de uma situação de pessoas olhando para si próprio, querendo buscar mais, eu quero mais para mim, sempre olhando para mim, a gente vê na Bíblia aqui exemplos de pessoas tirando o que é seu para entregar para Deus. Esse é o exemplo que nós devemos seguir. Como o nosso irmão Vandir falou pela manhã, né, que nós devemos ser protestantes e não concordantes. Não vamos concordar com esse evangelho que é pregado, esse evangelho fraco que é pregado hoje em dia. Não vamos concordar com isso, porque não é bíblico. Se nós lermos em Romanos 1, versículo 25, do versículo 18 até o 27, vai falar sobre o coração do ser humano, que é o que o nosso irmão Vandir também falou pela manhã. O coração do ser humano, ele é enganoso, ele é mau, né? E o coração do ser humano é pecador. Então, se a gente lê lá em Romanos, tem vários exemplos ali do que o coração do ser humano vai querer. Então, a gente não pode colocar o coração do ser humano em primeiro lugar. O que eu quero em primeiro lugar. Eu tenho que fazer a vontade de Deus em primeiro lugar. Sabe o que diz em Romanos 1, versículo 25? Desse coração enganoso que nós temos? Diz assim: pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. É isso que o coração do ser humano quer fazer. E é isso que entrou sorrateiramente dentro de algumas igrejas. O coração do ser humano em primeiro lugar, que mudou a verdade de Deus em mentira e que adora mais a criatura do que o próprio Criador. Irmãos, que isso não seja verdade na nossa vida. Que a gente não aceite esse tipo de pregação, que a gente não pregue isso de maneira nenhuma. E principalmente que a gente não viva dessa forma, adorando e servindo mais a criatura, eu próprio, do que o Criador, que é Deus. Que nós possamos ser subordinados a Deus, que a nossa vontade seja para a vontade de Deus, e que a gente possa cooperar para o serviço de Deus, para a obra de Deus. Que isso seja vivo no nosso coração, diferente do que a gente tem visto muito aí fora. É uma mensagem breve, e eu gostaria que os irmãos meditassem muito nisso, porque isso vai fazer diferença. Quando a gente vê a pregação de Pedro, foi uma pregação simples, uma pregação direta, clara, mostrando quem é o Salvador e mostrando quem precisa do Salvador. Em nenhum momento ali ele falou de si próprio, em nenhum momento ele exaltou a nenhum ser humano. Olhando para Cristo, ele mostrou a salvação. Que a gente possa ter a nossa salvação olhada e espelhada em Cristo, no sacrifício que ele fez por nós, e que a nossa vida também seja dessa forma, para Cristo e não para nós. Amém? Obrigado, Ronald. A gente veja